dono do instituto que encomendou a pesquisa acha que o bolsonarismo é um movimento fascista. E ele fala isso explicitamente sobre o Bolsonaro. A ideia de que eu inflamo quem quer que seja contra o Oeste é muito maluca. É coisa de gente que está delirando, gente desconectada com a realidade. Eu tenho observado essa desconexão da realidade com algumas pessoas. Já disse, trago reportagem da Oeste aqui no Paulo Figueiredo Show praticamente todo o programa. Sempre falei da Oeste, já pedi ao vivo diversas oportunidades que as pessoas apoiassem financeiramente a Oeste. Já falei ao vivo no programa que não creio na ideia de que a revista Oeste seja um braço do Partido Novo. Todas as minhas críticas são pontuais, da mesma maneira como eu, e também você que está na audiência, faz a qualquer pessoa, qualquer instituição, eu sofro também. Mas devem estar passando, talvez a Oeste esteja passando por um momento difícil. Perdendo muita assinatura, devem estar nervosos. Porque não pode se falar mais um A sobre a revista Oeste. Onde já se viu? A gente viveu para construir um veículo de direita com o financiamento da assinatura privada das pessoas de direita. Um veículo que se considera incriticável, da mesma forma que o Alexandre de Moraes considera o STF incriticável, e que diz que aqueles que fazem crítica estão inflamando as pessoas contra eles, da mesma forma que o Alexandre de Moraes. Mas que desgraça! Que desgraça! Se você, editor da revista, não aguenta ouvir uma crítica, queridão, falta casca. Ou então, a razão pela qual o editor da Oeste e a Ana Paula tenham se doído tanto assim da crítica é porque a crítica chama a atenção para algo que é verdadeiro, ainda que eles não queiram admitir. Então, deixa eu explicar a razão pela qual eu achei e continuo achando esquisito chamar a atenção para essa pesquisa. A pesquisa que eles citaram para falar que o Tarcísio estava empatado com Lula é de um instituto que ninguém nunca ouviu falar. A CEO desse instituto é uma mulher chamada Cila Schumann, que além de ter trabalhado para o Fernando Henrique Cardoso, foi também secretária de comunicação durante o governo do Roberto Requião, que é o candidato do PT ao governo do Paraná nas últimas eleições. Não somente isso, como a pesquisa foi encomendada pelo Canal Meio, que é de ninguém menos do que Pedro Doria. Pedro Doria, se vocês não sabem quem é Pedro Doria, que sorte de vocês. Mas eu vou ter que dizer, Pedro Doria é um jornalista esquerdista do pior nível, autor de obras mundialmente desconhecidas, como Fascismo à Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre o Bolsonaro. Não tem a capa do livro para as pessoas não perderem a oportunidade de não comprar? O dono do instituto que encomendou a pesquisa acha que o bolsonarismo é um movimento fascista. E ele fala isso explicitamente sobre o Bolsonaro. Não acreditem em mim, ouçam vocês mesmos. Curiosamente, uma situação, desculpa, está todo mundo cortando, inclusive, você me perdoe. Mas é que o que a Cila falou me lembra muito uma crítica consistente que o Chuck Todd, que é um dos analistas americanos que eu gosto mais, tem feito ao Partido Democrata. O Partido Democrata nos Estados Unidos não parece ter uma proposta que não ser anti-Trump. Não parece ter uma visão conjuntural, uma coisa. E me parece que virando o espelho, é um pouco a situação da direita brasileira, né? A direita brasileira só sabe fazer um discurso de vamos tirar o Lula. Mas não tem qualquer visão unificada de... Porque, veja, eu estou entre os que classificam o Bolsonaro como fascista, tá? Eu só estou afirmando isso para as pessoas entenderem de onde que eu venho quando eu falo. O Bolsonaro tinha uma visão de Brasil. Uma visão super reacionária, mas ele tinha uma ideia de um Brasil ideal. Ele projetava para frente um Brasil. A direita parece não saber que Brasil é esse que ela imagina que vai deixar após um governo de 4 anos. O Bolsonaro tinha muito claramente uma visão de Brasil. O Lula tem uma visão de Brasil. A gente não tem uma direita com uma visão de Brasil nesse momento, né? Fernando Henrique tinha, né? Venceu o Lula 2 vezes. Exatamente. Esse vídeo não é antigo, não, gente. Esse vídeo, Bolsonaro fascista, reacionário e tal, esse é um vídeo deles comentando, é uma decisão editorial, é um vídeo deles comentando justamente a repercussão da pesquisa que colocou o Tarcísio empatado com Lula. Essa que a Oeste resolveu repercutir.
O cara tem um livro falando sobre o bolsonarismo como movimento fascista, diz que acha que o Bolsonaro é um fascista. Ironicamente, a pesquisa que ele encomenda desfavorece o candidato do Bolsonaro. Não merece um disclaimer para o leitor de direita que assina uma revista de direita? Não é decisão editorial publicar? Como é que você pode dar crédito ou repercutir essa pesquisa, meu Deus do céu? Não, é só publicar tudo. Claro, publica tudo. Tudo que acontece é publicar. Se publicar uma pesquisa do Instituto Patinha Lésbica, vai lá e publica o Instituto Patinha Lésbica como se fosse a pesquisa mais crível do mundo. Me parece, então, que eu vou ter que mudar a minha postura editorial, e sem cinismo, meu amigo Edilson Salgueiro, porque me parece mesmo que a Revista Oeste faz parte das viúvas do Tarcísio. Faz parte, parece. Talvez não. Eu já disse, como eu acompanho muito pouco, para além do site deles, das notícias que eu publico aqui, eu deixo para você que está me assistindo, que está aí no chat, o comentário sobre o que vocês acham. A Revista Oeste faz ou não faz parte das viúvas? E deixo o desafio aqui para a Revista Oeste mais uma vez. Qual é a minha posição editorial está clara. Qual é a posição editorial de vocês a respeito da candidatura do Flávio Bolsonaro? É capaz do Estadão e da Folha e do Globo terem uma postura editorial mais clara.